Por favor, abram suas Bíblias no livro de Hebreus, capítulo 8, versículo de número 10. Hebreus 8, 10. E preste muita atenção naquilo que Deus tem para falar nessa noite. Glória a Deus. Jesus é maravilhoso. E uma das provas das suas maravilhas e a sua operação é que o Senhor nos permite meditar na sua palavra nesta era. Nós estamos no meio de uma geração corrupta. Estamos no meio de um mundo tenebroso. Nunca foi tão terrível como está sendo agora. No entanto, Jesus ele vem e ele libera para nós a sua palavra. Ele revela. Sem a revelação não existe pregação, não existe palavra, não existe interpretação quando nós lemos os nossos lares. Só o Espírito Santo ele pode prover o poder para que a verdadeira palavra de Deus adentre os nossos corações e nós sejamos transformados pela palavra de Deus. Este é o poder de manifestação sobrenatural que Jesus está operando hoje. Nos dias de hoje, Ele permite que a sua palavra cause transformação. Toda vez que você resolver ouvir a palavra de Deus, e você vier para a igreja, ou estiver ouvindo a palavra no áudio, no vídeo, sempre pense assim: deixa eu perceber, eu vou ouvir uma palavra, eu vou ouvir uma pregação, e é necessário que haja transformação na minha vida. Tem que ter transformação de vida, senão a palavra foi lançada ao vento. Alguma mudança tem que acontecer. E para que haja mudança, a semente tem que ser boa. E para que haja mudança, a terra tem que ser fértil. É necessário isso. Então nós vamos clamar ao Senhor para que haja semente nessa noite e para que haja terra fértil nessa noite. Deus, em nome de Jesus, eu te peço, neste momento da tua igreja e da minha vida, que o Senhor possa manifestar a sua palavra e revelar aquilo que o Senhor tem para revelar. Senhor, nós precisamos de Ti, e sem Ti nós nada podemos fazer. Nós não podemos sequer realizar um culto de adoração ao Teu nome. Mas nós te pedimos agora, Deus, revela a Tua palavra, abre a Tua palavra, abre as Escrituras, para que nós possamos absorver como uma semente plantada no nosso coração, que o nosso coração seja uma terra fértil e frutífera, e que a semente possa brotar e multiplicar. Nós te pedimos em nome de Jesus, e te agradecemos crendo. Amém. Amém. Hebreus capítulo 8, versículo 10, está escrito, acompanhe na sua Bíblia ou acompanhe aqui no telão. Porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escreverei, e eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. Olha só, amo quando eu estou lendo um versículo na palavra de Deus e aparece um termo escrito assim, ó, diz o Senhor. Porque Deus falando, olha, na essência, a boca de Deus aberta, as palavras saindo da boca de Deus. E como Deus é eterno, o que Deus disse há milênios atrás, Ele está dizendo agora, porque Ele não se limita ao tempo. Deus não está limitado ao tempo. Então Deus está dizendo essa palavra agora, nessa noite para nós. Deus já falou, se você conseguiu absorver a voz de Deus, porque assim diz o Senhor. Este é um concerto que farei depois daqueles dias. Concerto
é a mesma coisa que pacto, é a mesma coisa que aliança. E nesse versículo Deus está dizendo: eu farei um concerto com a casa de Israel. Significa, eu farei uma aliança, eu farei um pacto, um acordo com a casa de Israel. A gente pensa, mas eu estou no Brasil, eu não estou em Israel. Eu sou brasileiro, eu não sou israelense. Mas essa palavra é para a minha vida e para a sua vida. Porque quando Jesus morreu na cruz, o que Ele fez foi nos inserir, nos enxertar ao seu povo. Nós nos tornamos filhos de Abraão. Nós passamos a fazer parte da aliança abraâmica. É o que a Bíblia diz. Os que são da fé é que são filhos de Abraão, não israelenses de sangue. Está muito claro a Bíblia dizendo: os da fé, sim, estes são filhos de Abraão. Quando João Batista estava pregando a palavra, ele estava dizendo assim: arrependei-vos, é chegado o reino de Deus, raça de víboras. E ele pregava desse jeito. João Batista falou assim: não venham vocês dizerem assim, nós somos filhos de Abraão, se acharem, porque aqui tem os gregos, tem os estrangeiros, e vocês se acham melhores do que eles, porque vocês são filhos de Abraão. Deus pode levantar dessas pedras filhos para Abraão. Olha só, ele apontou para algumas pedras que estavam lá, enquanto ele pregava na beira da praia, na beira do rio. Tinham pedras ali. Ele apontava para as pedras e falava assim: você acha que Deus não pode pegar essa pedra e transformar em filho de Abraão? Espiritualmente, João Batista estava apontando para a minha vida e para a sua vida. Nós somos as pedras. Porque a Bíblia diz com toda clareza: nós somos pedras e pedras vivas. Quando João Batista disse assim: vocês acham que Deus não pode pegar essas pedras e levantar filhos para Abraão, transformar em filhos para Abraão? Eles estavam profetizando o que ia acontecer. Que um dia Deus ia dizer assim: depois de alguns dias farei um concerto com a casa de Israel. Isso aí foi atravessando os milênios e chegou até nós. E agora nós, pedras vivas, nos tornamos Israel. Quando o Salmo diz assim: orem por Israel, então orem por Israel. A Bíblia é íntegra, e ela é inteira, nós cremos nela de ponta a ponta. Não tem nada aqui que está invalidado. Então nós temos que orar por Israel, porque nós mesmos somos Israel. E esta é a aliança, este é o concerto, este é o pacto que Deus fará com a casa de Israel. E o pacto é este, meu irmão: olha, eu vou colocar a minha lei no seu entendimento e no seu coração. Eu vou escrever: eu serei o seu Deus, vocês serão o meu povo. Essa palavra não é para Israel, o país Israel, é para nós que estamos no Brasil. Deus havia feito um concerto inicial, onde havia um tabernáculo, havia um local para adoração, e havia uma maneira de se aproximar de Deus e da sua presença, e havia uma maneira para que Deus chegasse com a sua presença e se manifestasse no meio do seu povo. Só que este concerto não deu certo. Deus fez um concerto perfeito e não deu certo. Não deu certo por causa do povo. O povo não pôde cumprir. O povo não foi capaz de manter a santidade necessária para que Deus pudesse habitar no meio do seu povo. E quando Deus percebeu que a humanidade seria destruída, Deus retirou a sua presença para não destruir a humanidade. E o povo não pôde manter a aliança e o concerto. Deus não ficou satisfeito com essa situação, em que Ele não habita no meio do povo, e o povo não tem contato com o seu Deus, e o povo ficou distante de Deus. E de repente a Bíblia diz assim: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Pronto. E o véu que separava já não separa mais.
Irmãos, preste atenção no que Deus fez. Deus fez uma nova aliança, um novo pacto. E quando Jesus falou sobre a Santa Ceia, Ele disse assim, ó: esta é a nova aliança no meu sangue. Este é o novo pacto no meu sangue. Este é o novo concerto no meu sangue. O concerto anterior era um concerto que levaria à morte, porque o homem pecava como sempre fez. E ao se aproximar de Deus na sua santidade, morte. Jesus reverteu isso. Ele falou: bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar este povo que está aqui, inclui a minha vida, que são pecadores, e vou fazer com que eles se aproximem de Deus. Quando eles se aproximarem, vai ser morte para eles, mas eu vou pagar nessa morte. Eu vou morrer na cruz e vou pagar a morte. E agora eles vivem. Nós podemos nos aproximar de Deus neste novo concerto e não mais ser exterminado, não mais ser aniquilado, porque Jesus aniquilou-se a si mesmo. E agora nós estamos aqui, podemos adorar, podemos servir. Na antiga aliança havia os mandamentos, mas sabe o que as pessoas começaram a fazer? Começaram a entrar na tradição, como acontece até hoje. Pegavam lá aquelas tradições, e a maior parte coisas de homens, não coisas que vêm de Deus, e ficaram fiéis a uma tradição, não a verdadeira essência da palavra de Deus. E um ia passando para o outro, um ia ensinando o outro. Ensinava errado, ensinava aquilo que achava que era o certo, e o outro aprendia errado e ia seguindo essas tradições. Tradição não é coisa boa nesse caso, não presta, porque tradição pode nos fazer desviar do caminho, desviar da palavra. Nós que cremos na palavra de Deus e que a revelação ela acontece através do Espírito Santo, nós temos que simplesmente abrir a palavra, orar e pedir: Espírito Santo, me traz a revelação. O que o Senhor está falando? Fala diretamente ao meu coração agora. Eu quero te ouvir. Fala, Senhor, o teu servo ouve. E o Espírito Santo fala. E de repente, quando Deus percebeu como é que funcionava essa coisa, dele enviar a sua palavra, e quando virava um telefone sem fio, a transmissão não era boa, Deus fez um novo pacto, uma nova aliança. E Ele disse assim: ó, agora vocês não vão mais ensinar uns aos outros, em certo ponto. Vocês não vão precisar que venha alguém e convença vocês que o pastor está pregando e está muito certo o que ele fala. Não precisa. Porque Deus está dizendo assim, ó: eu mesmo, Deus, vou escrever no coração de vocês a minha palavra. Deus está dizendo que vai gravar. Ele vai pegar seu coração e vai começar a colocar a palavra dele. Ele vai fazer isso. E olhando por esse ponto, ele está falando aqui sobre uma relação, um relacionamento que é entre Deus e você, diretamente. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Sem intermediários. Deus pega o seu coração e escreve, pega o seu entendimento e escreve a sua lei. E quando a lei de Deus está no meu coração, Deus se tornou meu Deus e eu me tornei seu povo. Eu virei Israel. Quando a lei de Deus está no seu coração, Deus se tornou seu Deus e você se tornou o seu povo. Este é o concerto que Deus preparou para as nossas vidas. E quando nós olhamos para a nova aliança, irmãos, parece que tudo ficou tão fácil. Porque antigamente o negócio era mais complicado. O nível de santificação, santidade, rituais, para alguém tentar pensar em se aproximar de Deus, era muito complicado. Mas Jesus morreu e o véu se rasgou. E agora o pecador passou a ter acesso a Deus diretamente. E agora a gente não precisa mais fazer rituais, a gente não precisa mais fazer aquele tipo de coisa que hoje é abominável diante de Deus se nós fizermos. Porque Jesus, ele já foi o Cordeiro Santo que morreu por nós, se ofereceu de uma vez por todas. Mas quando nós nos aproximamos e entramos na presença de Deus,
e entramos na sua casa, Deus espera que a gente venha buscar uma vida de santidade. Ele espera que a gente venha falar: agora que eu fui transformado, agora que eu fui chamado, agora que eu mudei de nível, saí das trevas, eu vim para a luz, eu preciso desapegar das trevas. Porque tem gente que vem na igreja, que aceita Jesus, que segue culto após culto uma vida inteira, mas ele fica grudado nas trevas. Eu não consigo soltar, eu não consigo largar a mão disso. É treva, a pessoa sabe, está trazendo trevas sobre ela, sobre o rosto, sobre o semblante, sobre a vida, sobre as palavras, sobre o agir, pensar. Ela sabe, mas não consegue deixar isso embora. Quando na verdade ela deveria falar assim: olha, eu não sou mais do mundo, eu não sou mais do mundo de trevas. Trevas, saiam da minha vida. Agora eu só quero luz em mim. E agora só vai ter luz no seu rosto. Só vai resplandecer luz em você. E essa é a nova aliança. É o novo concerto. O novo concerto que Deus fez com a minha vida e com a sua vida, na qual Ele grava no meu entendimento e no meu coração a sua lei. Ele faz uma coisa na minha vida, eu tenho certeza que faz na sua. Nos confronta. Esse novo concerto é diferente do antigo. Ele nos confronta. O Espírito Santo vem e revela, está vendo? A lei está aqui no seu coração, está aqui no seu entendimento. Desvia um pouquinho do caminho para você ver. O Espírito Santo, ele vem, não é por aqui. Começa a te confrontar e você começa a ter aquela batalha espiritual. Carne contra o Espírito, trevas contra a luz. Então a nova aliança, o novo concerto, é um concerto de paz, de maravilhas, de misericórdia, de graça, de amor e de confronto. A palavra de Deus precisa nos confrontar. Eu preciso ler a palavra e falar: está me confrontando. Está indo contra a vontade carnal que eu tenho. E aí de repente, Jesus, ele deixa agora um momento para nós escolhermos. O que você escolhe? Ouvir a sua carne ou ouvir o seu espírito? Dar lugar para a carne ou dar lugar para o espírito? E quando nós dizemos: Senhor, o Senhor já fez essa coisa maravilhosa, este milagre de gravar no meu coração e na minha mente a sua lei. E a lei de Deus é a palavra de Deus. Agora o que eu posso fazer? Depois que o meu entendimento já foi enriquecido pela revelação da sua palavra, eu vou dizer para vocês, vamos ler o que está escrito em Tiago 1:22. A palavra de Deus vai nos ensinar que não basta apenas conhecer a palavra, não basta conhecer a verdade, mas é necessário ser transformado por ela. Não basta conhecer a palavra de Deus, é necessário que você seja transformado pela palavra de Deus. Do contrário, não teve efeito nenhum na sua vida e não te confrontou. Olha só o que está escrito em Tiago 1:22. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Sabe aquela coisa de falar: eu penso assim, eu acredito assim, e a pessoa se enrijece, fica rígida, deixa o coração duro para falar: mas eu sou assim, eu tenho que me falar o contrário. É um falso discurso que você está declarando contra si mesmo. Quando na verdade eu deveria pensar assim: Senhor, a sua lei está gravada no meu coração e na minha mente, eu não tenho argumentos contra isso. Eu não vou argumentar contra a lei do Senhor. Contra a lei do Senhor não se argumenta, eu só aceito, eu só recebo. E olha só, nós precisamos ser cumpridor da palavra, não apenas ouvinte. Quantas pessoas vão para a igreja e escutam a palavra, a mensagem durante décadas, mas não colocam em prática nada. Na hora de pôr em prática, vira outra pessoa. Parece que nunca ouviu a pregação.
falou assim, ó, se você vai para a igreja, escuta a palavra, se você lê a Bíblia, mas você não põe em prática, não cumpre aquilo, você está fazendo uma coisa que se chama auto-enganação. Você está burlando você mesmo, está sabotando você mesmo. Porque ao invés de falar, a palavra de Deus me confronta, me convida a ser transformado, a mudar de mente, a passar a ter a mente de Cristo, a passar a ter uma mente sã e uma mente santa, a passar a ter uma mente igual à mente do Senhor. Aí a gente se enrijece e fala, não, eu tenho meu jeito de pensar. Então nós estamos sendo apenas ouvintes, não cumpridores. Seja um cumpridor da palavra de Deus. E para cumprir a palavra de Deus tem que ser assim, ó. Você vai para a igreja e escuta alguma passagem bíblica, por exemplo, Jesus dizendo assim, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E de repente você ouviu isso na igreja, você está ouvindo agora. E aí no meio da sua semana tem uma situação em que você tem a oportunidade de demonstrar a mansidão de Cristo, mas você chega e mostra a ira de Satanás. Vai para cima com 5 pedras na mão, detonando, e o Espírito Santo fica entristecido, porque ele fala, mas ouviu a palavra, mas ouviu aquilo que foi dito, por que não demonstrou uma mansidão agora? Tinha essa chance. Mas o Espírito Santo vem também e confronta, lembra do que você ouviu, seja cumpridor, não ouvinte apenas, não se engane. E de repente você fala, puxa, é verdade, eu preciso demonstrar mansidão. Olha amigo, você é mais manso agora, a partir de agora, mais tranquilo, mais calmo. Não sou uma pessoa violenta, eu sou uma pessoa de paz. Por que você fez isso? Por que você mudou de atitude? Por que você mudou de postura? Por que você decidiu amolecer o coração? É porque agora você resolveu cumprir aquilo que Deus já gravou na sua mente e no seu coração. Já está aí, só falta cumprir, pôr em prática. E aí está completo o círculo. Nós ouvimos, aprendemos, recebemos a revelação, e agora a gente dá fruto em relação à palavra, à semente que foi plantada no nosso coração. A gente produz frutos, e os frutos do Espírito, que é mansidão, alegria, paz, fidelidade, bondade. Essas coisas têm que fluir de nós, do contrário, estamos ouvindo a palavra como alguém que está perseguindo o vento. Isso não pode acontecer. Cumpra a palavra de Deus na sua vida. Segundo versículo que vamos ver está em Mateus capítulo 15 e versículo 8. E a palavra de Deus vai trazer algo profundo para nós. Sabe o que acontece quando alguém se torna crente, cristão, religioso? Geralmente a pessoa ela tende a pensar que ela está acima dos outros que não estão naquela mesma fé. Ela se coloca assim, se eu sou um crente, eu sou de Cristo, eu vou me comparar com esse tal aí. Só que Jesus não fez isso. Ele foi crucificado no meio de 2 bandidos, 2 malfeitores, um na esquerda e um na direita, e ele se colocou no meio deles. Jesus não demonstrou preconceito e superioridade com ninguém, mas pelo contrário, escolheu 12 que não prestavam para nada e lavou os pés deles. Ele disse assim, ó, vocês me chamam de mestre e eu sou mestre. E olha o que eu faço, fiz o papel de escravo de vocês. O Filho do Homem veio para servir, não foi para ser servido. E nós temos essa tendência. E quando isso acontece, se o orgulho for aumentando, irmãos, o orgulho é um fruto de Satanás. Orgulho é coisa que leva para o inferno. Nós temos que nos libertar de orgulho. Eu não quero orgulho seu. E a gente mesmo repreende o orgulho. Eu te ordeno, saia da minha vida agora. Bate em retirada agora. Eu sou de Cristo. Eu não vou produzir um fruto horrível do inferno chamado orgulho. Mas quando nós temos orgulho, sabe o que acontece?
a gente não se coloca acima apenas do povo do mundo, ou seja, de quem for. Você começa a se colocar acima até dos seus irmãos. Não, mas dentro da igreja eu não tenho comparação com o outro, com aquele. Pronto, orgulho. Mas a Bíblia ensina que essa aparência de espiritual é uma coisa que não agrada a Deus, mas pelo contrário, desagrada grandemente a Deus. Será que eu marquei certo? Mateus 15:8. Vê se está Mateus 15:8. Mateus 15:8. Que está escrito assim, ó: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Irmãos, presta atenção nisso aqui. Quem está dizendo é Jesus. Ele está dizendo isso em relação ao povo que estava lá bajulando ele, que aparece lá e começa a mencionar a palavra de Deus porque está escrito, mas com o coração cheio de orgulho. E um coração cheio de orgulho não pode se aproximar de Deus, mas pelo contrário, vai estar longe de Deus. E Jesus estava dizendo uma coisa, repetindo o que o profeta Isaías tinha falado. Algo que Deus havia falado através da boca do profeta Isaías. Este povo se aproxima de mim com lábios que me honram, mas eles só estão honrando com a boca, da boca para fora. Tem que honrar Deus com o coração, querido. Deus não aceita esse tipo de coisa. Quando nós percebemos alguém que tem um espírito religioso, que tem que ser repreendido, a pessoa tem que ser liberta disso. E se a pessoa se apegar a esse espírito, ela nunca vai ser liberta. Ela vai passar uma vida inteira presa naquele demônio, escrava naquele demônio, porque ela não abre mão do orgulho. Ela sempre se coloca assim: meu entendimento é superior ao deles. E Satanás enganou e ele caiu no engano. Mas olha só, quando eu começo a pensar, peraí, será que eu não estou honrando a Deus com os meus lábios, mas no meu coração estou longe de Deus? Pronto, já deu um passo para que você ore e fale: Senhor, amolece meu coração, quebra o meu orgulho e me faz descer na humilhação. Eu quero ser humilhado, não me importa, me humilha, Deus. Eu já pedi isso para Deus. Eu já pedi: Senhor, humilha o seu servo. Eu percebi o que é ser transformado num inseto, assim, né? Menos que um inseto, por algum tempo. E é maravilhoso quando nós reconhecemos a grandeza de Deus, e que Deus olha e fala assim: você se humilhou, agora eu vou te exaltar, agora eu vou te colocar em outra posição, eu vou te colocar em outro patamar, onde você não estava pronto para estar, mas o seu coração, que estava longe de mim, agora está perto, está quebrantado. Aquele orgulho que existia foi lançado fora, já não existe mais. Ao invés de discutir, bater de frente e vir cheio de filosofias, agora você está falando assim: olha, não me importa, se precisar eu me faço de louco para ganhar os loucos. Eu acabei de conhecer um irmão muito abençoado, que é o líder de missões lá do Rio de Janeiro. E ele vai vir no mês que vem, se Deus preparar, vai ficar uns 2 dias lá na minha casa e depois ele vai participar de um evento aqui em Jundiaí, porque ele é motoqueiro. E ele faz parte de um clube de motos que atravessa o Brasil afora aí, que se chama Insanos. Quando ele me falou, eu já comecei a dar risada. Eu falei: Insanos, quer dizer que você põe aquela jaqueta e chega todo... Eu falei: rapaz do céu, que mistério é esse aí? Você tá... Mas não tem uns grupos desse crente não, para você entrar? Ele falou: tem um monte de questão, mas Deus mandou entrar nesse aqui. Então como Deus te mandou entrar? Ele falou: não, ele falou assim: entra no meio desses loucos para você ganhar os loucos. Eu falei: não é possível, irmão, não é possível. Ele falou assim: o nome é Insanos, a gente é Insanos. Então, você se fez de insano para ganhar os insanos, né? Mas aí está dando certo? Está dando certo. Eles estão falando que eu explicar a Bíblia para eles. Eu falei: você está brincando?
uma passagem bíblica lá, eu nunca tive numa igreja, mas como é que é? E ele falou, eu estou sendo um canal de bênção, já estou evangelizando, vou estar em São Paulo aí, está vindo para cá. Eu falei, não é possível, você fez de louco para ganhar os loucos, né? Mas não tem nenhuma filosofia. Eu poderia chegar e falar para eles, olha, meu irmão, da minha equipe você não fica. Que negócio é esse? Nós somos uma equipe de missões, nós somos uma igreja séria, eu vou colocar você um motoqueiro maluco aí. Pelo contrário, eu falei para ele, você não vai pagar hotel, você vai ficar na minha casa. E aí quando você for lá para a moto, você vai e depois você volta para minha casa. Ele vai vir. Se fez de louco para ganhar os loucos. Isso é um modo de quebrar todo o orgulho que nós temos. Quando alguém te confrontar, vir para cima de você e enfiar dentro do seu caso, tudo bem e tal. E você sempre fica na mente, Senhor, como é que eu posso ganhar essa vida para Cristo? Como é que eu poderia convencê-lo a Cristo, a salvação? Porque eu amo essa vida que está me confrontando. E se ele continuar assim, é perigoso se perder. Ir para o inferno, eu não quero. Deus me usa para que essa pessoa seja salva. E Deus, quebrando o coração, e agora quando a gente for honrar a Deus com os lábios e dizer Jesus é bom, Jesus é maravilhoso, Jesus é poderoso, Jesus cura, salva, liberta, transforma vidas. Jesus vai olhar para mim e para você e vai falar, aí está alguém que me honra com os lábios e o coração também está perto de mim. Que maravilha! Para estar com o coração perto de Jesus, tem que estar com o coração quebrantado. Último versículo. Está escrito em Oséias, capítulo 6, e versículo 3. Pode acontecer que uma pessoa tenha grande entendimento teológico, conheça a Bíblia de capa a capa, saiba explicar muitas coisas que estão na Bíblia, estudos e mais estudos, e fez teologia, mestrado, doutorado, virou um grande teólogo, uma referência, arqueólogo afim. Mas na verdade, não conhece nada da palavra de Deus? É possível. É possível. E por que isso aconteceria? Porque uma vez que Deus revelou a sua palavra na minha mente, no meu coração, é necessário que eu examine aquilo que Deus colocou na minha mente e no meu coração. Eu já ouvi a palavra na igreja, agora eu preciso buscar mais conhecimento sobre aquilo que eu ouvi. Eu preciso conhecer mais e mais e mais, e mais fundo e mais fundo. Mas até quando eu tenho que fazer isso? Até sempre, até o fim da vida. Por toda a vida. Do contrário, fica só uma teoria que não vai te levar para lugar nenhum. E, embora tenha grande conhecimento, recita a Bíblia de cor e salteado, não tem conhecimento nenhum da palavra. Está escrito em Oséias 6 e 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Ora, como é que é essa coisa? Eu conheço o Senhor, e eu prossigo em conhecê-lo, e eu conheço mais, e depois eu prossigo em conhecê-lo ainda mais, e depois que eu fiz isso aí, eu prossigo de novo em conhecê-lo mais. Deus fez uma aliança comigo e com você, de liberar a sua palavra, o bem mais precioso que esse planeta já recebeu, a palavra de Deus. E depois que Ele fez isso, ela já está na minha mente, já está no meu coração. Eu preciso conhecer e prosseguir em conhecer. Não basta estar na igreja, não basta ler, não basta ouvir. Precisa buscar o conhecimento. O conhecimento verdadeiro só vem por revelação. Estudiosos não chegam no conhecimento só pelo estudo. Precisa que haja revelação. Então nós temos que conhecer e prosseguir em conhecer Jesus. Quando a Bíblia fala assim que Deus fez um concerto conosco, nós já recebemos isso de Deus.
existe uma necessidade, é que você também faça um concerto com Deus. Deus espera isso de mim e de você. Que a gente faça uma aliança com Ele. Sabe quando a gente fala assim, Deus, eu vou fazer uma aliança com o Senhor, um voto. A gente chega e se entrega para Jesus. Aceitei Jesus agora, estou seguindo essa fé. Mas o que Deus espera é que a gente se entregue totalmente. Toda a nossa vida, Senhor, minha vida está derramada nas suas mãos. Eu já não tenho mais vida porque é sua. Faz o que o Senhor quer dela. É tua. E nós estamos fazendo um concerto profundo. Um concerto profundo com Deus. Entregar-se totalmente. E aceitar a cruz que Ele deu para nós carregarmos. E segui-lo. Conhecer e prosseguir em conhecer a Jesus envolve tomar a cruz e segui-lo. Mas é possível eu seguir Jesus sem carregar uma cruz? Não é possível. Porque Jesus disse, quem quiser vir após mim, quem quiser vir atrás de mim, é necessário. Tome a sua cruz e siga-me. Nós precisamos levar a nossa cruz. E a nossa cruz significa a nossa perseverança em tempo de tribulação, em tempo de confronto, em tempo de dificuldades. Perseverar fiel. Coloque a sua cabeça agora. Comece a orar com o seu pai agora e dizer para ele assim que você está fazendo um concerto com ele agora. O concerto que ele fez com a sua vida foi gravar a sua palavra no seu coração, na sua mente, no seu entendimento. O concerto que você vai fazer com ele agora é permitir que esta palavra seja transformadora na sua vida, no seu coração, na sua mente e no seu entendimento. Pede isso para Deus agora com os olhos fechados. Senhor, a tua igreja, Senhor, aceitou a sua palavra e crê que o Senhor fez um concerto profundo. E neste concerto, o Senhor gravou, escreveu com a sua mão, com o seu dedo, no coração de pedra, nas tábuas de pedra que estão no nosso coração. Imediatamente após o Senhor escrever a sua palavra, o nosso coração começou a amolecer e começou a se tornar um coração de carne. Senhor, por causa disso e por causa deste concerto, desta aliança e deste pacto que o Senhor fez conosco, de permitir que a sua palavra revelada e transformadora estivesse na nossa mente e no nosso coração. Nós fazemos um voto contigo agora. Nós não vamos permitir que a palavra fique ali infrutífera, que a semente fique ali sem brotar, mas nós vamos prosseguir em conhecê-lo. Nós vamos conhecer mais e prosseguir em conhecer cada vez mais o Senhor e o que o Senhor nos revela. A sua lei estará escondida e nós poderemos dizer: a tua palavra escondida, guardada no meu coração, para que eu não peque contra ti. Senhor, a aliança que nós fazemos agora é pegar a palavra que o Senhor gravou no nosso coração, escondê-la, e trancá-la e protegê-la como um bem precioso, para que nós venhamos nos afastar do pecado e venhamos acreditar que o Espírito Santo de Deus é quem nos convence e nos transforma para uma nova vida. Agora, Deus, por causa disso nós te pedimos, nos sustenta com a sua mão direita, para que nós possamos cumprir este pacto, esta aliança, para que nós possamos cumprir este concerto, de que nós vamos pegar a palavra que o Senhor colocou e semeou no nosso coração, e vamos regar, e vamos cuidar, e vamos fazer brotar, e vamos fazer crescer, e vamos cultivar, e vamos fazer com que dê frutos, e frutos para a vida eterna. Nós estamos na terra para ser usados por Ti, para ser agentes de transformação de vidas, mas nós precisamos que primeiro o Senhor venha e transforme as nossas vidas. Faz isso por nós, Senhor.
Nós te pedimos em nome de Jesus. Te agradecemos em nome de Jesus.